Continuando. Transgressões dos limites internos da linguagem. Foi David Pearce quem parece ter feito essa distinção pela primeira vez. Do Tratados está em questão a transgressão dos limites externos da linguagem. Essas são mais fáceis. Se digo chove e não chove, trata-se de uma contradição. Uma contradição é uma transgressão do limite externo da linguagem. Por quê? Porque ela vale para qualquer subdomínio da linguagem, para qualquer região da linguagem. Mas podemos também transgredir os limites internos da linguagem quando usamos uma expressão em um subdomínio inadequado para o modo como a estamos tentando usar. Quando confundimos jogos de linguagem, regiões diversas da linguagem, pensamos estar usando a palavra em uma região da linguagem, quando na verdade a estamos usando segundo regras de outra região da linguagem. Há duas possibilidades já estabelecidas por Anthony Kenny, que eu chamarei de uso equívoco da expressão, quando usamos uma expressão no contexto de um jogo de linguagem B, segundo as regras que ela tem quando usada no jogo de linguagem A, e o uso hipostasiado da expressão, quando usamos uma expressão de um modo confuso, tentando sustentar as regras de seu uso em mais de um jogo de linguagem ao mesmo tempo. Podemos também usar a expressão de uma maneira, tentar usá-la de uma maneira, mas de modo que ela se apresente como sendo usada de várias maneiras. Isso também seria condensação. Aqui uma proximidade entre a filosofia terapêutica de Wittgenstein, que visa dissolver confusões filosóficas, e a terapia psicanalítica. Para Freud, os sintomas neuróticos, os sonhos, a arte e mesmo a filosofia resultam do que ele chama de processo primário, caracterizado por possuir cargas afetivas cuja associação a representações não é fixa. No processo secundário, que é próprio da ciência, da linguagem científica, as cargas afetivas, emocionais, elas estão ligadas fixamente a representações. Agora, no processo primário, as cargas emocionais, elas não estão fixas. Elas podem passar de uma representação para outra que seja parecida, que seja associada com a primeira. Então, os dois mecanismos fundamentais do processo primário para Freud são condensação, Verdichtung, e deslocamento, Verschiebung. Queria notar que essa distinção já existia de alguma forma. Freud deu uma forma mais consequente a ela e a inseriu dentro da teoria psicanalítica. Ela é especialmente bem tratada no capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Pela condensação à carga afetiva, chamada de Besetzung, que Besetzung era usado um termo para carga de cavalaria, mas a tradução é correta, carga. Pela condensação, a carga afetiva ligada a um conjunto de representações, Vorstellungen, é cedida para uma representação parcial, R, enquanto no deslocamento, a carga de uma representação, R1, passa a representação R2, que se torna consciente. Então, aí um esquema da condensação e do deslocamento. Na condensação, nós temos no pré-consciente as representações R1, R2, R3, Rn, e as cargas afetivas são passadas para
RO, que se torna consciente. Enquanto que no deslocamento nós temos R1, que passa a sua carga afetiva para RO. Há aqui uma coisa a ser notada. No sonho, por exemplo, por que existe esse sistema? Porque o melhor exemplo é o do sonho, em que você tem uma barreira da censura e você tem representações inconscientes. Essa representação inconsciente, digamos, R1, ela só passa, ela tem uma carga, e essa carga ela passa para a representação consciente RO, que é uma representação que não está sendo censurada no sonho. Há aqui um deslocamento, e assim essa carga pode ser dissipada na consciência. Para Freud, só o deslocamento é obra da repressão, podendo a condensação ser pré-consciente. Mas aqui também, na condensação, cargas inconscientes, ou seja, pré-conscientes, conscientes não reprimidas, são passadas para a consciência. E assim há uma diminuição da tensão endopsíquica, segundo Freud. Pela condensação, a carga afetiva, Besetzung, ligada a um conjunto de representações, Vorstellungen, é cedida para uma representação parcial R, enquanto no deslocamento a carga de uma representação R1 passa para a representação R2, a qual pode se tornar consciente, e em se tornando consciente, ela diminui a tensão endopsíquica. Ora, se a filosofia é resultado do processo primário, então esses mecanismos também devem poder ser encontrados em seus produtos. Em minha opinião, eles estão presentes sob a forma de equivocidade, como deslocamento, e hipóstase, como condensação, sendo Wittgenstein a pessoa que percebeu e investigou esses mecanismos na filosofia. Wittgenstein leu Freud. Como os filósofos são os grandes mestres da camuflagem semântica, eu escolho dois exemplos muito simples para tornar isso mais claro. Stilpon foi um filósofo que escreveu que nós não podemos dizer nada de algo a não ser que esse algo é ele mesmo. Em suma, só podemos dizer de uma coisa que ela é aquela coisa que ela é, e nada mais. Podemos dizer que Sócrates é Sócrates, mas não que Sócrates é sábio, que Sócrates é baixinho, que Sócrates é falador. Por quê? Porque se dizemos que Sócrates é sábio, nós dizemos que ele não é ele mesmo. Se dizemos que Sócrates é baixinho, nós dizemos que ele não é ele mesmo. Ou que Sócrates é falador, nós dizemos que ele não é ele mesmo. Estranho raciocínio, mas ele se baseia numa espécie de deslocamento. Existem dois sentidos do verbo ser, em dois jogos de linguagem, em dois contextos diferentes. O ser como cópula, que é o ser que introduz a predicação, Sócrates é sábio, e o ser como identidade, Sócrates é Sócrates. Aqui você pode substituir por uma identidade. Sócrates é a mesma coisa que Sócrates. Ora, ele assimilava, Stilpon assimilava o ser da cópula ao ser da identidade. Então, para ele, todo ser era o ser da identidade. Era o único jogo de linguagem, o único contexto no qual poderia ser usada a palavra ser. Ora, a conclusão dele é de que, nesse caso, se não era possível dizer que Sócrates é sábio, porque isso não voga
dentro do contexto em que o ser é o ser da identidade, então não faz sentido. Só é possível dizer que Sócrates é Sócrates. Então essa conclusão é baseada em um deslocamento. E nós usamos aqui para a linguagem a palavra equívoco. É um raciocínio equívoco, baseado em equívoco. O segundo tipo de confusão linguística pode ser exemplificado na frase defendida por alguns filósofos de que o ser é ser é a forma mais originária de se falar do ser. Por quê? Quando eu digo que o ser é ser, eu digo que o ser tem a propriedade de ser. É o mesmo que ser, e ainda que ele existe. Tenta-se fundir aqui, em uma frase, os vários sentidos do verbo ser. Trata-se aqui de uma condensação, de o que nós chamaríamos de hipóstase para confusões linguísticas. Então, nós tentamos condensar os vários sentidos do verbo ser em um só, mas isso não funciona. O próximo ponto será o argumento da linguagem privada.